Intervalo mínimo é o período entre prazo mínimo. Intervalo mínimo é o período mínimo entre a publicação do edital e o julgamento e classificação das propostas. Julgamento e classificação das propostas, que é definido pelo tipo de licitação. Ainda não, que a gente vai até as 5. Vamos lá. Que é definido pelo tipo de licitação. 2 pontos. Melhor técnica. Ou técnica e preço. – 45 dias. Mais um prazo para a gente. Dias. Se for úteis, eu vou frisar. 45 dias. Se for menor preço, – 30 dias. Isso no caso de concorrência, né? Só estou em concorrência. Então, mas aí, vamos supor, e nem quando a concorrência é utilizada como leilão, né? Parece que como leilão, seria maior oferta, maior lance, melhor oferta, aí seria também 30 dias. Calma, vou chegar. Seria isso, tá? Galera, de regra, se você for ver na ponta do lápis, para intervalo mínimo não vai ter maior lance ou oferta. Por quê? A regra é que o maior lance ele é utilizado no leilão. O intervalo mínimo do leilão são 15 dias, tá? Então, como é que fica esse maior lance para a concorrência? A gente vai botar nível de desencargo de prova. Quais são os tipos de licitação, o intervalo mínimo? Aí a gente vai classificar, no caso da concorrência, se for maior lance 30 dias. Entendendo que esse maior lance, de regra, é aplicação somente ao leilão. Show? Mas caso haja alienação na modalidade de concorrência, vai ter maior lance. E aí a gente especifica 30 dias. Show de bola? Então bota uma barrinha e coloca maior lance. Entre parênteses. Foi? Quem perdeu? Não coloca maior nada de leilão, só bota depois do 30 dias, bota entre parênteses maior lance. Eu só sinalizei para a gente não confundir, porque a regra quando especifica maior lance eu sempre penso em leilão. E o leilão são 15 dias, de intervalo mínimo a gente vai ver, tá? Se for modalidade de concorrência maior lance, também 30 dias. Foi? Foi? Vem comigo aqui. Posso apagar essas impugnações? Posso? Então vamos, não teve impugnação, o ato licitatório está legal, está tudo bacana, começou a correr o intervalo mínimo, as coisas estão funcionando, tal. Qual é o próximo passo? Passo da habilitação. Galera entregou a documentação, beleza, todo mundo entregou os docs. O que é a fase da habilitação? A fase da habilitação ela tem 2 sentidos, 2 formas para a gente. A primeira, que é obrigatória, é verificar se esse cara está apto a contratar. Isso já no procedimento. Mas se ele faz essa habilitação anteriormente, na verdade a gente está diante de um cadastramento. A habilitação ela funciona tanto para cadastrar aquele participante ou para já deixar o cara apto a participar. Exemplo,
Na tomada de preço, eu já pontuei, mas a gente vai ver que só podem participar quem? As pessoas cadastradas. Então, só podem participar as pessoas cadastradas e o cadastramento é uma fase de habilitação. Na fase, ou seja, no procedimento da tomada de preços, não existe habilitação. Porque só pode participar quem já está cadastrado. Então, logo, só pode participar quem é habilitado. Show de bola? Show de bola? Então, a habilitação, qual é o momento? É o momento que a administração pública verifica se esse cara é apto, de fato, a contratar. E como é que ele verifica se o cara é de fato apto a contratar? Uma primeira situação que ele verifica é a questão jurídica. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero contratar com a administração pública para prestar um serviço. Show de bola. Eu tenho um processo em torno que eu possa ser executado de 100 milhões. E a minha prestação de serviço é em torno de 100 mil. E nessa contratação está lá que eu vou adiantar, vou fazer tudo e vou receber a remuneração depois. Se eu for executado desse processo, eu consigo prestar o serviço público? Consigo ou não? Não. Então, essa habilitação jurídica é analisar a questão processual desse participante, quais são os processos que esse cara se encontra, para verificar se em algum momento, algum processo desse pode atingir a possibilidade dele continuar cumprindo com a obrigação, ou seja, com a contratação. Entendendo que depois dessa habilitação jurídica, vai existir o que a gente chama de qualificação financeira. Eu vou ver se de fato ele tem condições financeiras para cumprir com essa obrigação. Nessa qualificação financeira, nasce normalmente uma pegadinha de prova. E aí nasce uma pegadinha de prova que a gente vai chamar de garantia, né? O que é essa garantia? Essa garantia no procedimento licitatório, no contrato, aparece em vários momentos, só que de forma distinta. A garantia básica que a gente utiliza para fins de prova é aquele cara que contrata com a administração pública, ele deixa algo, e a gente vai ver que algo é esse, como garantia para execução do serviço. Só que existe também a garantia como pré-requisito para que se possa participar da licitação, que não tem nada a ver com essa garantia contratual. É dizer que tem na publicação do edital um requisito seguinte: para você participar, você tem que deixar um calção, sei lá, de 10 mil reais. Isso é pré-requisito para participar. Diferente de você ter alguma garantia no contrato, exemplo, você é um concessionário das barcas, deixar uma garantia caso você seja inadimplente na execução, eu consiga contratar profissionais, eu consiga fazer a manutenção do equipamento para manter a continuidade da prestação do serviço. É uma garantia contratual, é o que garante a continuidade do serviço. A garantia que eu estou me referindo agora é uma garantia como requisito para participação. E essa garantia para participação, ela não tem nada a ver com a qualificação financeira. O fato do cara colocar e ter condições de dar a garantia para participar não quer dizer que ele seja considerado habilitado na qualificação financeira. Show de bola? Uma pegadinha de prova, porque às vezes fala a garantia solicitada para a participação é pré-requisito para aprovação da qualificação financeira? Não, é pré-requisito para a participação do certame. Show de bola? Vamos anotar essas duas que eu vou falar mais coisas de habilitação. E aí o que faz? Abre o leque. Por isso que eu falei, botei a ideia, abre o leque. Habilitação jurídica, a gente vai digitar o que é, depois bota segundo requisito, qualificação financeira, para a gente ir pontuando e falando um pouquinho de cada um. Habilitação jurídica. É analisado o aspecto
processual e de regularidade jurídica. E de regularidade jurídica. Exemplo. Se o contrato social ou se a Constituição da empresa está, vou falar ok, que fica fácil, está ok, está bacana. Isso não vai entrar para vocês no nível que entraria se fosse uma outra prova. Exemplo, como é que eu comprovo uma regularidade jurídica de uma empresa? Primeiro, se o contrato social é o adequado, por exemplo, o tipo de atividade se é limitada, se é SA, se não é, se tem cota de participação, se não tem. Isso é direito empresarial. Mas para eu participar de uma licitação, eu tenho que ver se essa empresa que quer participar, e aí não só a empresa, mas aí se for pessoa física, se ela está adequada para o tipo de fornecimento da atividade. Show de bola? E o segundo exemplo foi o que eu efetivamente falei. Se existe a possibilidade de alguma execução, pode anotar. A existência, o segundo exemplo, a existência de uma execução. Não, é outro exemplo. A existência de uma execução processual que torne inviável a continuidade do objeto contratado. Dois, qualificação financeira. Olha o leak paper aí. Não fui eu dessa vez. Já vamos almoçar, falta pouco. Do objeto contratado, ponto. Eu falei 2, que aí é a qualificação financeira. Eu já fui no automático. Tá? A prova de vocês é o quê? Em abril? 2 de abril. Então, tempo bom para estudar. Você acha? No carnaval? Não, carnaval, eu só estou definindo com... vamos falar com a mãe da minha filha se quem vai ficar ou não. Se eu não ficar, eu já sei o meu estado de carnaval, né? Como é que eu... 2 é a qualificação financeira. É mais um item. É 2, B, bolinha, coração, asterisco, é o próximo tópico. É que como eu falei, na verdade eu pequei que eu falei de forma contínua, aí a galera já foi no automático. Qualificação financeira, bem sucinto. Identifica Eu falei, não, mas eu vou voltar. Qualificação financeira. Que identifica a condição de sustentabilidade. Olha que bonito. Sustentabilidade da empresa. Para execução
da atividade. Estou falando de execução da atividade, mas estou falando de forma ampla. Pode ser compra, obra, serviço. É só para a gente entender que atividade é o que deve ser prestado à administração pública, independentemente do que seja. É dizer que ela tem sustentabilidade, condições de manter, independente do que ocorra, aquela execução. Entendendo quando a gente for falar de contrato, um exemplo. O contrato administrativo ele é tão assim, nocivo a quem, de forma ampla, ele é tão de adesão, que uma das cláusulas exorbitantes é a questão do inadimplemento pela administração pública. Ela já prevê que em algum momento ela não vai te pagar, dizendo o seguinte: eu posso te atrasar por até 90 dias que você é obrigado a cumprir o contrato. E somente depois de 90 dias você pode requerer ao judiciário a rescisão do contrato, entendendo que após 90 dias você pode suspender as atividades, mas o contrato ainda é vigente, porque você, particular, só pode rescindir um contrato por fato imprevisível ou por fato judicial, ou seja, requerer ao judiciário essa rescisão. Então, quando ele prevê a qualificação financeira, ele já está identificando o seguinte: se eu não pagar, ele tem como manter pelo menos durante 90 dias o cumprimento dessa obrigação? Ah, então ele tem. Então esse eu posso contratar. Porque se eu não pagar, eu sei que pelo menos 90 ele é obrigado. E depois, mesmo que ele possa suspender as atividades, ele não vai poder rescindir o contrato, a não ser de forma judicial ou a não ser que surja algo imprevisível que impossibilite a própria execução. Existem outras formas de execução do contrato, mas eu só estou linkando o que seria uma observação de qualificação financeira para a gente entender que isso afeta lá na frente. Show? Lá na frente a gente vai falar no contrato. Agora vamos botar a observação que eu falei da garantia. Não, é dentro de qualificação. Uma observação. Poderá ser requisitado o valor de garantia como critério para participação, do certame, e que não tá horroroso, mas dá para entender, né? A aula não é de português, tá? E que não fará parte na verdade seria vírgula, que não fará parte, mas já foi o E, não tem problema. Fará parte para análise da qualificação financeira. Quem tá com português com você? Português? Rian, o gordinho flamenguista? Meu parceiro. Ele não liga não da gente errar, professor de direito errar português, apesar de a gente ter que ser bom em português, porque dizem que profissional de direito tem que escrever. Eu escrevo muito pouco, falo muito. Eu passo o dia falando. Então, é bom falar bem. Escrever nem tanto, porque eu não escrevo tanto. Foi. Bota mais uma qualidade da habilitação. Além da habilitação jurídica e da qualificação financeira, a gente tem a questão da habilitação da regularidade, que é a mais importante, né? Fiscal. O que é? Se a empresa deve ao fisco ou não? É perguntar que esse cara que quer contratar com a administração pública, se ele deve algum dinheiro, algum tributo. Porque a administração pública não pode contratar alguém que tenha dívida com a administração pública. Tem exceção? Tem exceção? Diz para mim que sim. Vocês têm aula com o Tomé, não, né? Tem? Não tiveram? Quando tiver e ele fizer assim,
Vocês fazem urra. Ricardo também, ele faz. Não faz um negócio desse? O cara é fantástico aquilo. Fantástico, fantástico. E ele faz assim, você conversando normalmente com ele. Vamos nós. Essa questão da regularidade fiscal, a gente trata e observa que a administração pública, pelo fato da contratação pública ser atender ao interesse público, ela não vai contratar com quem deve a ela. A exceção que a gente trata é quando a gente fala das microempresas e empresas de pequeno porte. A essas pessoas existe a possibilidade de, no momento que ela tenha regularidade fiscal, que ela não seja considerada inabilitada no procedimento licitatório. É dizer o seguinte, para você ser habilitado, você tem que ser habilitado em todas as situações. A gente vai ver mais uma. Aí vamos dizer que eu seja uma microempresa, uma pequena empresa. Tive a habilitação jurídica ok, tive a qualificação financeira ok, aí cheguei aqui e a minha regularidade fiscal não está, estou devendo ao fisco. Vou ser considerado inabilitado? Não. Eu vou continuar e vou passar para a próxima fase. Vou para a fase de julgamento e classificação das propostas. Beleza. Fui. Eu só vou ser obrigado a quitar a minha regularidade fiscal se eu for considerado vencedor. E aí, se eu for considerado vencedor, aí sim eu vou ter que ficar, na verdade, quite com o fisco. Vou ter prazo para isso? Ou tem que chegar lá para o vencedor quitar? Vou ter um prazozinho. Antigamente, a lei dizia que eu teria 2 dias, tá? Prorrogável por mais 2. Hoje em dia, ela estipulou 5. Então, é dizer o seguinte, a regularidade fiscal... Tá? Tem a exceção a microempresa e a pequena empresa. Regularidade fiscal. Galera tem que estar quite com o fisco. Show de bola. A microempresa e pequena empresa, ela não precisa estar quite com o fisco. Ela pode estar inadimplente, ou seja, sendo devedora, que ela não vai ser considerada inabilitada na fase de habilitação. Ela vai sim para a fase de julgamento e classificação das propostas, no qual ela vai ser só obrigada a regularizar, ou seja, ficar quite com o fisco, se ela for primeira colocada, ou seja, se ela for vencedora. E ainda assim ela vai ter um prazozinho de 5 dias para que ela possa quitar as suas obrigações. Show de bola? Entendendo que a próxima fase a gente chama de regularidade também, mais trabalhista. E fechando o quadro, a que a gente chama de qualificação técnica. Que aí a gente fala e fecha tudo que eu quero complementar. Vou fazer um resumo, vou voltar e vou adiantar. Porque são... Na mesma situação, pode estar competindo na empresa de pequeno porte e uma de grande porte? Com certeza. Justamente é por isso. Igualdade de condições. E uma forma de igualdade de condições, uma de grande empresa, de grande porte tem mais dinheiro? Tem. Então ela é obrigada a estar quite. Se é de pequeno porte, porventura de ser pequeno porte, às vezes passa por alguns problemas, eu não posso impedir da de pequeno porte fazer negócios. Porque o objetivo é fomentar a pequena e média empresa até para ter contratação. Uma das finalidades, a gente viu da licitação, é proporcionar o desenvolvimento nacional sustentável. E uma maneira de promover isso é questão do deficiente físico, a gente viu na primeira aula, questão da reintegração daquele no sistema previdenciário, que ele fica fora. E outra coisa, ajudar a microempresa e a pequena empresa. Tá ruim no fisco? Beleza. Se você vencer, você acerta comigo. Se não, vamos tocando. Show? Galera, habilitação jurídica, qualificação financeira, regularidade fiscal, exceção a microempresa e pequena empresa, no qual tem que se adequar ao final. Essa regularidade trabalhista, ela entrou recentemente, há um tempinho atrás. Ela entrou com a reforma constitucional quando ela fala da questão do trabalho do menor, com relação à atividade profissional aos menores de 18 anos, não é isso? Tá? Quer dizer, na verdade, aos menores de 14, a partir de 14 só de aprendiz, aos maiores de 16 somente atividades que não envolvam atividades de risco e nem perigosa, e é regra aos maiores de 18. Essa regularidade trabalhista é identificar se essa empresa realiza algum tipo de atividade que não é aceita pelas normas
trabalhistas. E o que é importante aqui para a gente, e a nível de prova não vai ter, é a qualificação técnica. Quem conhece aquelas ISO 1000, ISO 9001, o que a gente conhece como certificação? Para você realizar determinada atividade profissional, você tem que ser certificado. A qualificação técnica, ela trabalha justamente com isso. Diante disso, como é que eu provo isso tudo? Por meio de certidões. Vão ter órgãos específicos, entidades específicas para cada tipo de necessidade. Até então, para a gente, beleza. Vou precisar decorar que certidões são esses, documentos são esses? Não faça isso, não vai cair na sua prova. O que a gente precisa saber e o que é importante é... Aqui é uma fase de habilitação, no qual vai verificar a minha capacidade de poder executar as atividades, mediante alguns pré-requisitos. Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação técnica. Exceção à microempresa e a empresa de pequeno porte. Tá. Só no caso de regularidade fiscal, né? Oi? Só no caso de regularidade fiscal. Tá? Única exceção. A pergunta é, se eu for inabilitado em algum procedimento, seja em qualquer fase dessa, eu posso questionar? Posso ou não posso? Diz para mim que sim. Fala, posso? Posso. Beleza. Tem prazo para isso? Sempre tem um prazo, né? Eu tenho um prazo de 5 dias. E qual o problema desse prazo? O efeito desse prazo. Por quê? O efeito desse prazo é suspensivo. O que quer dizer que o prazo é suspensivo? A licitação para até que seja julgado o prazo. E o que piora? Que às vezes quando tem a impugnação, ou seja, a resposta desse recurso, o cara entra com mandado de segurança. E aí que a licitação para mesmo, porque só vai seguir quando o mandado de segurança ele for julgado. Então, por isso que às vezes a gente olha, eu não estou dirimindo algumas atividades públicas, a gente às vezes olha uma obra que parou, mas às vezes a obra parou porque ela está dependendo de alguma contratação, que houve alguma impugnação, e aí houve um mandado de segurança. E aí ela, de fato, ela não vai seguir, porque enquanto não discutir essa irregularidade. Entendeu? Então, se você, quanto participante, é inabilitado em alguma das fases, você pode discutir e recorrer? Sim, você tem um prazo de 5 dias, no qual esse recurso vai ter efeito suspensivo. A licitação não anda, para todo mundo. No momento que você entra com o recurso, a administração pública ela é obrigada a comunicar a todos os participantes para que esses tenham ciência que alguém impugnou, ou seja, para alguém questionou, porque alguém questionou essa inabilitação, permitindo que todo mundo haja a favor de si próprio. É dizer o seguinte, vamos dizer que eu seja o carinha A. Fui inabilitado. Aí na licitação tem B, C e D. Fui inabilitado na fase jurídica. Aí entrei com recurso. Beleza, entrei com recurso. Dentro desse recurso tem efeito o quê? Suspensivo. Show. Dentro do prazo, 5 dias. Show de bola. Entrei com recurso. O que vai acontecer? A administração vai comunicar B, C e D para que eles possam se representar e agirem contra quem? Esse recurso. Além da administração, porque na verdade a administração vai dizer se o recurso está ok ou não está ok. Esses aqui eles vão poder defender os interesses dizendo, amor, você está errado, você de fato está inabilitado. Para comunicar e dar ciência a todo mundo que houve um recurso. Show de bola?